alguns médicos, pesquisadores, eles chegam a dizer que até 10% da população, eu me arrisco a dizer que agora isso é mais, né, porque essa pesquisa é antes da pandemia, sofrem os efeitos de uma ansiedade já patológica. Porque a gente vai falar, a ansiedade, até um certo nível, né, ela faz parte da vida, né, e ela é até benéfica em algum nível, né, controlado. A ansiedade é benéfica. Eu falo isso da ansiedade, falo isso do estresse, falo isso da raiva. E muita gente não concorda. Eu entendo que vocês não concordem. Como que a raiva pode ser benéfica? Como que o estresse pode ser benéfico? Como que a ansiedade pode ser benéfica? Mas tudo bem não concordar, mas o argumento que a gente usa, que era do próprio professor, e isso não é só o professor, vários médicos, pesquisadores falam do estresse positivo, da ansiedade positiva, vital, né? Não é nem positiva, vital, e da raiva como um sentimento motivador em algumas situações. Mas a ansiedade, ela até um certo nível, ela é boa, porque assim, vamos pensar num caso, né? Você tem que fazer uma prova difícil, sei lá, época de vestibular. Você fica ansioso por aquela prova. Agora, se for uma ansiedade controlada, essa ansiedade vai fazer você o quê? Se concentrar mais, estudar mais, né? Se distrair menos, ter uma mente mais focada, dar aquele friozinho na barriga, mas que na hora ali, ele te impulsiona. É uma coisa importante na sua vida. Então, um certo nível de ansiedade é do ser humano. Lembra aquela ansiedade também quando você teve sua primeira namorada e você ia encontrar sua primeira namorada? Você não ficava ali o dia inteiro pensando na namorada, com friozinho na barriga, como é que vai ser, o que eu vou falar, o que ela vai falar, né? Era uma ansiedade boa, era uma ansiedade natural, né? O problema é quando a ansiedade extrapola determinados níveis e ela passa a ser 24 horas por dia. A mesma coisa é o estresse. Né? Eu não vou entrar no estresse hoje, outro dia vai falar mais de estresse, mas é a mesma coisa. Quando a ansiedade passa a ser o tempo todo, e uma ansiedade que vai aumentando, aí ela passa a ser patológica. Tá? Ela passa a ser patológica. E essa é a nossa questão aqui. A ansiedade vital faz parte do ser humano, ela é até boa. Para a gente, na ansiedade, o que a gente faz? A gente para, a gente reflete, a gente tenta entender, a gente se concentra para resolver. Eu e o Rodrigo, a gente jogou waterpolo junto muitos anos, né, pelo Tijuca Tênis Clube. E quando tinha um jogo importante, todo mundo fica ansioso. Imagina os jogadores ali, final da Copa do Mundo de futebol. Você acha que a pessoa. Até teve o caso do Ronaldinho, lembra, gente? Ronaldinho na Copa, não lembro qual foi a Copa, acho que foi 98, que ele ficou tão ansioso que passou mal, né? Teve uma epilepsia, eu acho que foi isso. Mas assim, aí passou do nível saudável e virou o nível patológico. Mas qualquer jogador, qualquer esportista, antes de uma prova, ele tem um nível de ansiedade. Tem até uma história interessante do Ayrton Senna. O Ayrton Senna tinha um preparador que chamava Nuno Cobra. O Nuno está vivo até hoje, ele tem alguns livros e tal. Eu li um livro dele há muitos anos atrás, e ele falava uma coisa assim, ele falava, o Ayrton ficava tão ansioso quando o sinal estava vermelho para virar sinal verde na hora da largada, que o Nuno tinha medo do Ayrton infartar ali, porque a ansiedade era tão grande para sair correndo que ele ficava muito preocupado. E um dos treinamentos dele era controlar essa ansiedade, porque a ansiedade estava virando um risco para a saúde do Ayrton Senna. Imagina um atleta do nível dele ter ainda essa ansiedade, né?